Bom, muito bom dia. São são 4h34 da madrugada de sexta-feira, 12 de junho de 2020. Sexta-feira, 12 de junho de 2020, madrugada, 4h34. Ontem houve uma manifestação em toda a República Federal da Argentina, quando ficaram sabendo de um processo elaborado no Brasil e que eles não pensavam que ia prosperar na Argentina, que é o confisco da propriedade civil. Então, o Parlamento Brasileiro, a Câmara de Deputados e a Câmara de Senadores se apropriou de todas as propriedades privadas, de tudo que é da sua propriedade privada, do seu carro, do seu apartamento, das suas contas bancárias, tudo que lhe diz respeito à sua propriedade, senhor brasileiro residente, estrangeiro no Brasil ou brasileiro natural. Você está despropriado de seus bens. Então, ontem, a República Federativa do Brasil ficou preocupada porque um país vizinho, a República da Argentina, fez uma manifestação e descobriu que Fernandes, o presidente da Argentina, e também a sua vice-presidente, como também todos os integrantes do governo da República Argentina, estão fadados a um futuro não promissor. O argentino, quando ele descobre que há um proceder contra a sua vida, contra a sua permanência na face da terra, ele se antecipa, ele não espera a morte chegar. Ele vai à luta. Então, nenhum veículo de televisão, TV Globo, CNN, Bandeirantes, qualquer emissora de rádio, televisão, fez nenhuma demonstração do que é a população inteira de um país vizinho, como a Argentina, protestar por uma única atitude que foi projetada pela China, pela OMS, pela OEA, pelo Foro de São Paulo. A fábrica Vicentim, ou conglomerado Vicentim, eles são distribuidores de grãos. Eles fazem o armazenamento de grãos e também eles têm os silos de armazenar os grãos. Então, o presidente da Argentina expropriou todas as propriedades desta família, Vicentim, e também os seus bens. Então a população em massa, todos os cidadãos da Argentina estão nas ruas, já determinados a fazer
uma queda do governo da Argentina. E isso já é um fato, um ato e uma circunstância de uma guerra civil. Aqui no Brasil, o parlamento do Rodrigo Maia e o Senado do Davi Alcolumbre, em reuniões de áudio e vídeo, e uma conversa de vaselina, se apropriou de todas as propriedades dos brasileiros. Então você não é mais proprietário do seu apartamento. Você não é mais proprietário do seu carro. Você não tem mais propriedade sobre a sua conta bancária. E eles estão jogando na mídia o Supremo Tribunal Federal, onde reside a corja. Eu não quero falar palavrão porque está nas minhas tripas querendo identificar estes membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, porque eu preciso que vocês transmitam isto por todos os meios de difusão da livre imprensa, da livre notícia, que é o Facebook, todas as plataformas. Eu só posso me manifestar no Facebook porque a Casa Branca, a Justiça dos Estados Unidos assim estabeleceu para eu poder dar os informes aos juízes em campo, às 60 agências de inteligência e ao satélite. Para você deslocar tropas, você tem que pagar salários, alimentação, vestimentas, manutenção de milhares de soldados, como também abastecimento de armamento de guerra para você proceder cirurgicamente. E este gasto está sendo realizado pelos Estados Unidos da América e também pela OTAN, que já está com suas tropas evitando a invasão da América Latina por um exército da China, em que ela já foi descoberta a ONU, já foi descoberta a OMC, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e a OEA. Todos descobertos. E aqui no Brasil também todos descobertos, que são os parlamentares, os senadores e os membros da Corte do Supremo Tribunal Federal, que é uma corte de estudos da Constituição. A verdadeira área de justiça é o Supremo Tribunal de Justiça e o juiz de primeira instância, onde se estabelece a razão do delito, do crime a ser julgado. É assim que se deve proceder, como nos Estados Unidos. Você é apresentado ao juiz pelo policial que fez a prisão e ele vai relatar o que aconteceu ao juiz. E o juiz vai estabelecer o grau de culpa que o senhor tem. E aí você vai recorrer, perante pagamento de fiança, às instâncias superiores. Aqui no Brasil não tem lei. Eles querem ganhar tudo no grito, através de intimidação. E eles cobram arrego, eles cobram para te libertar, para te dar um alvará de soltura, você tem que pagar corrupção. E para você permanecer livre, você é visitado de novo por esse juiz que te soltou e você tem que pagar o arrego.
Então, isso tudo já é conhecido. Isso tudo já é fato, ato e circunstância de crime. Então, eles estão ganhando tempo aqui no Brasil. Eles estão esperando a invasão dos dragões do Irã, que vai ser feito pelo Atlântico. São 6 petroleiros. Cada petroleiro tem uma distância de 25 campos de futebol, lotados de soldados dos dragões do Irã, que vão tomar toda a costa do Atlântico e vão descer a degolar pessoas, a cortar cabeça, a dar bala na nuca, porque eles não vão querer estabelecer governo, eles vão estabelecer posse, eles vêm para conquistar. E para você conquistar, você tem que exterminar, como foi feito na Síria. Esse é o plano do Foro de São Paulo. E concretizado e estabelecido por Dilma Rousseff e pela sua lourinha, que eu não quero nem nombrar o nome dela, porque ela é um ser satânico. E essas mulheres foram à Argentina e disseram que iam fazer um pacto com o demônio. Foram para a Rússia e se encontraram com os membros do Irã e também da China. Então, a OTAN, com 124 países, que já está agora bastante maior, mas eles não têm recursos, porque para você fazer frente a uma guerra, você tem que ter dinheiro, você tem que ter combustível, você tem que ter alimentação, e você tem que proceder a concretizar tudo isto. Então, aqui no Brasil, a expropriação de terras, expropriação de propriedade, já é um fato realizado, e a tutela está com Dias Toffoli. É um crime atrás do outro. Certamente que o seu fim será a pena capital pelo Tribunal Superior Militar, ou as suas delações, ao confessar remissão dos seus crimes à Corte Internacional de Nova York. Mas os crimes são bárbaros e agora estão ultrapassando ao genocídio, cobaias a serem infectados com vírus do Covid número 19. As vacinas que estão sendo testadas, a que está em processamento, a vacina em Israel, a vacina da Johnson Johnson, dos Estados Unidos, para ser distribuída gratuitamente pelo planeta. E aí você tem um governadores e prefeitos, onde eles todos se reuniram com Lula, espia do Serviço Secreto cubano e também agente do Partido Comunista Chinês. Tudo isso é verdadeiro. Atos secretos de venda de terras do Brasil para países que fazem parte do Foro de São Paulo. Tudo verdadeiro. Então, senhoras e senhores, essa é a situação.
Como diz Raul Castro, é uma luta a muerte. Entenderam? Então não há como retroceder, não há arreglo, não há parolar, não tem deixa disso. A situação é essa. E o temor é pelas vidas de inocentes que vão ser massacrados, trucidados nos estados do Nordeste. Você que tem a sua família no Nordeste e que reside em vários estados do Brasil, esses governadores e prefeitos que estão com o Partido Comunista elaboraram a invasão dos dragões dos soldados do Irã, que vêm 6 navios petroleiros repletos de soldados com RPGs. São pequenas bazucas para derrubar aviões e também tanques. E eles vêm para degolar, porque eles não querem gastar dinheiro em balas. E vão matar nas praias. Vão abrir fossas e vão cortar as cabeças de todo mundo e vão jogar os cadáveres nas praias. Como foi feito na Síria. Não é brincadeira. Isto não é brincadeira. A Argentina já se levantou e o chinês não gosta de perder tudo aquilo que ele formatou. Então ele botou uma máfia chamada Máfia Jassara, que eles estão para exterminar. O advogado que entrou com um pedido de prisão cautelar contra Moro e contra também procuradores, promotores de justiça de Curitiba porque querem destruir provas, ou sei lá o quê, ele foi exterminado de uma forma determinada. Foram mais de 5 elementos para essa execução. Então, se o Supremo Tribunal Federal está apavorado, ele está apavorado porque ele sabe, conjuntamente com os senadores e os deputados federais, que eles ou vão à frente em permitir a invasão da China no Brasil e também dos dragões do Irã, entregam o país aos inimigos, ou eles fazem a remissão das suas culpas. Eles confessam o crime de traição à pátria e sabotagem. E também os membros do Supremo Tribunal Federal, do Pleno da Corte. Porque não vai haver forma de deter máfias com a tarefa de queima de arquivo. Então, essa é a situação, senhoras e senhores. Então, eu peço encarecidamente, eu peço em nome de Jesus Cristo, de Alá, de Hashem, que vocês entendam. Não é longe o que é fato no planeta. Não tem como você ignorar que há um levante de armas da OTAN contra a China e a China contra o mundo.
Não há como você tampar isso. Não há como você tampar uma guerra civil na República da Argentina, querendo tomar e invadir a Casa Rosada e destituir o Fernandes e destituir todos os senadores e deputados que fazem parte destes comunistas assassinos genocidas, que não vão governar porque vão ser mortos, exterminados como fez Stalin. Stalin matou todos. E ele foi detido por seu médico de cabeceira, que enfiou uma agulha com ar no pé dele para ele morrer. O sifilítico Stalin. Porque ele matou, trucidou. E o chinês faz a mesma coisa. Vai matar todo mundo, o Lula, a Dilma, o Fernando Henrique, todo mundo, todos eles, porque não há lugar para vocês fugirem. E as fronteiras estão fechadas para todos os brasileiros. Você não pode viajar para a Europa. Eles alegam que é por causa do Covid. Não. Entenderam? Então transmita isto o máximo possível, porque você não pode ficar esperando ser invadido. Você conhece onde está o inimigo. Está no Senado, na Câmara de Deputados e no Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. E eles não querem confessar, porque eles têm medo de quê? De falar a verdade? A verdade é um fato, é um ato e uma circunstância que todos já conhecemos e está documentado em leis aparelhadas para o roubo, o delipêndio do Tesouro Federal da República Federativa do Brasil e o assalto ao Banco Central do Brasil. Está esperando o quê? Viralize isto. As emissoras de televisão não estão transmitindo o que está acontecendo no planeta. Repassem isto o mais rápido possível. E tenham um bom dia. E outra coisa, com licença, senhores da Casa Branca e juízes em campo, não percam tempo com pessoas que entram para fazer comentários. Vocês não têm que convencer ninguém, vocês têm que saber em proteger vocês e suas famílias e se organizar para poder enfrentar o inimigo. Se eles aparecem, que tenho dúvidas que essas fotografias sejam eles mesmos, porque está muitos pessoas que dizem ser homens não são, serem mulheres e não são. A forma de falar, o palavreado. Então, eles já estão sendo investigados e serão detidos. Então, por favor, não percam tempo. Por favor, viralize isto. E não se preocupem. Eu bem que gostaria de conversar com vocês. E também a todos aqueles que postam no YouTube, que têm minha permissão. E que eu gostaria de agradecer a todos. Entrar, conversar, mas não posso. Não posso porque eu estou numa tarefa. Tenham um bom dia.